Olá, eu sou Fernanda Giacomo, nutricionista comportamental, e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre emagrecimento feminino. Você sabia que o emagrecimento de homens e de mulheres tem que ser conduzido de uma forma diferente? Nesse vídeo eu quero te explicar tudinho sobre isso. Mas antes, eu acho legal eu falar um pouco sobre o que me motivou a gravar esse vídeo. É super comum eu ouvir nas minhas clientes que quando elas começam a fazer alguma dieta ou já fizeram alguma dieta no passado e o marido às vezes tenta fazer junto, né? Ah, vou te apoiar, vamos lá, vamos fazer junto essa dieta. Ele acaba emagrecendo muito mais rápido do que ela em um volume muito maior de quilos, o que gera muitas vezes uma revolta, né? Porque às vezes ela fala assim, poxa, mas ele nem estava querendo tanto, ele foi para me ajudar e acabou tendo um resultado melhor do que o meu. Então, isso é um dos fatores. Esse foi o primeiro fator, né, que fez eu querer gravar esse vídeo. E o segundo é observar que realmente, por ser mulher também, né, nós temos que conduzir. A mulher tem algumas questões, algumas particularidades que devem ser consideradas quando a gente está traçando uma estratégia por emagrecimento. E eu mesma, mesmo com todo o conhecimento de nutricionista, de emagrecimento que eu tenho, já me vi tendo dificuldade de emagrecer por causa desses fatores. Então vamos lá conversar. São 4 fatores que interferem no emagrecimento feminino. O primeiro está relacionado com o perfil hormonal. Nós mulheres temos o nosso corpo para gerar um bebê ou bebês, né? Mas a função nossa é gerar bebezinhos dentro do nosso corpício. E o que acontece? Por causa disso, nós temos dois hormônios principais, o estrogênio e a progesterona, que interferem diretamente na nossa estrutura corporal, né? Lógico que o objetivo deles são hormônios sexuais e estão relacionados com o nosso ciclo menstrual. Porém, o estrogênio, ele está relacionado diretamente com a produção e a distribuição de gordura corporal e a progesterona com o acúmulo de líquidos. Então, qualquer alteraçãozinha que a gente tem nesse fluxo de hormônios, e que é normal acontecer isso durante o mês, no nosso ciclo menstrual, vai interferir no aumento de gordura. Aliás, esse é um dos motivos pelo qual nós mulheres temos um percentual de gordura maior do que os homens, porque a gente tem que ter estoque de energia para poder tocar uma gestação, ok? O segundo ponto é o ciclo menstrual. A mulher em idade fértil, ela vai menstruar todos os meses. Esse é o normal, é o saudável que ela menstrue todos os meses. E para que isso aconteça, né, todo o ciclo menstrual, ali as 4 semanas do ciclo menstrual, nós vamos ter, né, uma variação de hormônios que é referente a cada fase desse ciclo, tá? E tem uma fase do ciclo menstrual que nós chamamos de TPM, que é a tensão pré-menstrual, aonde os hormônios que estão mais elevados, né, nessa fase e os hormônios que estão mais baixos fazem com que a gente tenha alteração de humor, muitas têm alteração de apetite e até mesmo alteração no peso. As mamas ficam mais inchadas, retém mais líquido. Tem mulher que chega a ter um aumento de até 3 quilos em período pré-menstrual e até no início da menstruação. Então, eu tenho que contabilizar isso no processo de emagrecimento. Então, se a mulher chega aqui, minha cliente, coloca que ela tem uma meta de emagrecer 3 quilos por mês e ela ainda está em idade fértil, né, ela ainda menstrua normalmente, eu tenho que considerar que pode ter um período do mês ali que vai estagnar, né, vai ficar paradinha no peso, ou pode ser até que ela tenha um aumento, mas entendendo que não é porque ela não está fazendo de forma adequada, é por causa do ciclo. Então, isso tem que ser levado em consideração, beleza? Terceiro ponto é em relação ao papel da mulher na sociedade. O que significa isso, pessoal? Nós mulheres, né, na sociedade de hoje, nós já conquistamos o nosso espaço no mercado de trabalho, né, o mundo moderno aí está, né, todo alinhado com essa questão. Porém, nós sabemos que tem coisa que ainda não foi ajustada, como, por exemplo, a responsabilidade que nós temos ainda em nossa casa. A maior parte das mulheres ainda são responsáveis pelo cuidado com os filhos, pelos cuidados com a casa, por gerenciar as atividades domésticas e também gerenciar as atividades com os filhos, fora a carga de trabalho que ela já tem. Então, o que acontece? Isso faz com que as mulheres fiquem mais sobrecarregadas, estressadas, cansadas, enfim, coisas que com certeza a maioria das mulheres que tem filho e trabalha, né, passa todos os dias.
E essas alterações emocionais, né, geradas por essa sobrecarga, elas vão interferir em alterações hormonais também. O próprio cortisol, que é um hormônio que eu falo bastante nos meus vídeos e nas minhas redes sociais, é o hormônio do estresse. Ele aumenta quando a gente está em situações de estresse prolongado. E o hormônio do estresse ele aumenta a insulina, que aumenta a formação de tecido adiposo. Tá? Fora que quando a gente está muito cansada, é normal o nosso corpo estimular a gente a consumir alimentos que são mais energéticos, mais carboidratos de rápida absorção, mais gorduras. Então, é comum o nosso paladar ficar meio alterado quando a gente está nessa fase. Então, cuidado aí com a sobrecarga, ok? E por último, eu vou falar sobre a pressão que as mulheres têm, né, da sociedade, delas mesmas, por se enquadrarem em padrões estéticos. O que acontece? Padrão estético, gente, também falo muito sobre isso, é algo que foi criado já há trocentos anos atrás, antes de Cristo já tinha padrão estético, tá? E que serve para a gente tentar se enquadrar. Mas por que criou o padrão estético? O vídeo não é para falar sobre isso, tá? Sobre o porquê que nasceu o padrão estético. Mas basicamente hoje é para gerar uma necessidade de compra. Ele tem, né? Ele tem assim um poder, uma função de econômica. Cria seu padrão estético para as pessoas gastarem dinheiro para se adequar àquele padrão estético. Vamos falar de uma forma muito resumida, mas depois tem, inclusive no meu Instagram, um post que eu fiz chamado Mito da Beleza. Se você quer ler um pouquinho mais sobre isso, entra lá que eu falo um pouquinho mais sobre padrão estético. E se quiser também que eu faça um vídeo sobre isso, ó, já veio uma ideia. Posso gravar um vídeo sobre isso, ok? Mas voltando à questão da dificuldade da mulher de perder peso para se adequar a um padrão estético. O que acontece? Nem todo mundo se encaixa nos padrões estéticos da atualidade, tá? E o que acontece? Vamos falar das mulheres que estão fora desse padrão estético. Por exemplo, as que têm um corpo mais arredondado, as que são mais volumosas, que é normal dependendo da característica genética hereditária, tá? Da raça dessa pessoa. É normal isso acontecer, esse fator corporal, né, ter essa estrutura, e também os fatores emocionais que interferem na formação da estrutura corporal dessa pessoa. Então, eu vejo como algo muito injusto uma pessoa que tem essa estrutura, uma mulher que tem essa estrutura, tentar se adequar de qualquer forma a um padrão estético que não condiz com a estrutura dela. Então, isso faz, inclusive, com que ela tenha muito mais dificuldade de se manter num peso saudável dentro dessa estrutura física do que qualquer outra coisa. Então, o que acontece? Ela fica lá, uma pessoa que tem um corpo volumoso, um corpo maiorzinho, tentando comer pouco, né, tentando treinar muito, coisa que às vezes o perfil corporal dela nem se adequa tanto naquele tipo de exercício. E às vezes, pela restrição alimentar severa que ela faz para tentar atingir aquele padrão corporal, isso pode desencadear processos de compulsão alimentar. E ela vir a ganhar mais peso do que estava antes. Então, é aí que eu coloco a dificuldade de emagrecimento nessa questão. Então, o que é o mais importante, gente? Levando em consideração esses 4 fatores. Tá? A primeira coisa, se respeitar. Tá? Se respeitar, entendeu? Eu sou uma mulher e eu tenho essas características. O que eu não consigo mudar? Por exemplo, ciclo menstrual não consigo mudar. Perfil hormonal não consigo mudar. Ok, estou com alguma desregulação? Vamos investigar o que eu posso fazer para melhorar essa desregulação hormonal. Agora, os dois últimos motivos que eu coloquei para vocês aqui são relacionados com questões comportamentais. O que eu posso fazer para mudar? Eu estou pronta para mudar isso? Eu realmente identifiquei que a minha sobrecarga ou eu ficar tentando me adequar num padrão estético é algo que está me atrapalhando? O que eu posso fazer para mudar? Então, essas são perguntas importantes de fazer para a gente quando a gente vê que o emagrecimento está ali meio complicado, meio difícil. E se eu puder resumir, né, esse vídeo em algumas palavras, o que eu colocaria? Respeite o seu ritmo, respeite o seu gênero, respeite a história do seu corpo, tenha empatia com a sua história. Se a gente conseguir seguir esse roteirinho, ter esse respeito, ter esse entendimento, a gente vai conseguir levar uma vida muito mais saudável
e muito mais feliz, que eu acho que é o que todo mundo quer, não é verdade? Bom, esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas a mensagem era importante. Eu espero que você tenha gostado e um grande beijo. Até o próximo vídeo.